Graça e paz, igreja, graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui mais um domingo para honrar, louvar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Esses dias têm sido dias corridos, né? Dias de muito acelero, as coisas acontecendo rápido, não dando para conciliar nem mesmo a ideia do Covid, já entra tragédias. Enfim, desde o começo do ano, a gente tem sentido um ano muito acelerado, um ritmo muito acelerado, né? E em contrapartida desse acelerado todo, a gente tem que continuar vivendo a nossa vida, sendo pai, sendo filho, sendo irmão e trabalhando. Não tem sido fácil. Quem tem sido fácil aqui? Levanta a mão. Tem sido fácil para alguém? Não tem sido fácil. Porque esses dias são corridos mesmo. E Jó, no momento de aflição dele, ele menciona, né? Ele estava tendo as aflições dele, assim como a gente vive as nossas aflições hoje. Então ele menciona assim, ali no capítulo 7, quando ele já está começando a murmurar, ele menciona assim: não é verdade que a vida do ser humano nesse mundo é uma luta sem fim? Não são os seus dias como os de um trabalhador diarista, como o escravo que suspira pela sombra, e como o trabalhador que espera pelo seu salário? Assim me deram por herança meses de desengano e me proporcionaram noites de aflição. E vem toda aquela murmuração. Mas ele estava vivendo momentos de aflição, momentos difíceis, né? Um pastor também essa semana postou no Instagram dele, pastor Danilo Figueira, ele postou assim: na vida corrida que enfrentamos, se não aprendemos a frear o mundo, separando-nos em algum lugar para orar e ouvir a voz de Deus, seremos atropelados pelas urgências, necessidades e oportunidades que voam à nossa volta. Então o que ele focou aqui? Se não pararmos num lugar para orar e ouvir a voz de Deus, seremos atropelados. O segredo é sempre Deus. O segredo é sempre você se entregar a Deus no seu momento de oração. Então, aquela aflição toda que Jó vinha sentindo, quando ele foi, vamos dizer que ele sentiu o Espírito Santo ali, na hora que Deus começou então a falar algumas coisas para ele, a hora que ele começou a ter intimidade com Deus, o que ele resume? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e naquela cinza. Essas coisas são maravilhosas demais para mim. Aí ele muda tudo. Ele tinha passado toda aquela aflição, mas ele muda tudo porque se aproximou de Deus. Esse é o segredo, meu irmão. É o segredo que eu tenho levado na minha casa. Tenho passado sim aflições, não só pelas as circunstâncias que nós temos tido nesse mundo, mas também trabalho, várias outras coisas relativas. Mas se o joelho não dobrar todo dia, não encontraremos Deus, não encontraremos a paz, o abrigo, a segurança que a gente precisa nesses dias corridos que a gente vive. Glória a Deus. Então que você possa dobrar sempre o seu joelho, sempre buscar ao Senhor, para que venha esse bálsamo que independe de circunstância, que venha essa paz que independe das coisas acontecerem boas ou não, simples, fáceis ou não, que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, glória a Deus. Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor, para te honrar, te louvar e te exaltar, ó Deus. Sonda o nosso coração e a nossa mente, ó Pai. Tira tudo que possa ter de aflição, coisas de nós mesmos, da nossa carne, para que somente haja o Teu agir em nossas vidas, ó Pai, o Teu agir no nosso ser, ó Pai. Aquieta a nossa alma, ó Pai, e eleva o nosso espírito, ó Deus. Que possamos aprender, ó Pai, a elevar o nosso espírito, alimentar mais o nosso espírito, para derrotar a nossa carne, as aflições que vêm deste mundo nos afligir, ó Pai. Nos ensina a estar cada vez mais próximos de Ti, ó Deus, para Te honrar e Te adorar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Outra característica de Deus é a alegria. Amém? Quem está alegre aqui? Amém. Quem está alegre aqui? Dá um glória a Deus quem está alegre. Vai, banda. Glória a Deus. Amém. É com alegria que a gente vai louvar ao Senhor neste momento. Amém? Seja adorado, Jesus. Seja adorado, Pai.
fortes, Pai da eternidade, príncipe da paz. É Deus que fez todas as batalhas, é um Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É Deus que fez todas as batalhas, é um Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É o Deus que fez todas as batalhas, é um Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É o Deus que fez todas as batalhas, é um Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Cantando aleluia. Santo é o Senhor. Cantando aleluia. Santo é o Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, meu Pai. Estamos aqui para te louvar, te exaltar, ó Deus, para que o Senhor receba como aroma suave os nossos louvores, ó Pai. Receba como aroma suave, ó Deus. Assim como os anjos te adoram ininterruptamente neste momento, ó Pai. Como diz a tua palavra em Apocalipse, os anjos te louvam, cantando aleluia, te exaltando, ó Pai. Que possamos entrar nessa atmosfera de adoração a Ti, ó Pai. Nessa atmosfera que já existe de adoração a Ti, ó Deus. E então sentimos a Tua presença e verdadeiramente em espírito te adorarmos, ó Pai. Sonda o nosso coração, ó Pai, para podermos te adorar com tudo que temos de melhor, ó Pai. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, Pai. Louvemos ao Senhor.
Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Glória a teu nome, Jesus. Teu nome é santo. Só tu és digno de ser adorado, ó Pai. Insondáveis, ó Deus, são seus caminhos, seus pensamentos sobre nós. Não podemos imaginar aquilo que nos espera, ó Pai. O Senhor nos livra, nos dá livramentos diários, ó Pai. Muitos que nem percebemos, ó Pai. Porque o Senhor é constante em nossas vidas, ó Pai. A Tua presença é constante, o Teu amor é real, a Tua proteção é real, os Teus anjos ao redor é real, ó Pai. Obrigado pela Tua proteção, pelo Teu sublime amor, pelo Teu cuidado conosco, ó Pai. Insondáveis são os teus caminhos, Senhor. Tu sondas meu coração e conheces o meu temor. Incontáveis são os teus sonhos e planos para mim. Em tuas mãos todos os meus dias, Senhor. os teus sonhos e planos pra mim, Deus. Tu contas em tuas mãos todos os meus dias, Senhor.
ensina a descansar em Ti, ó Pai. Tu podes, Tu sabes, ó Deus, então, que descansemos em Ti, ó Pai. Acalenta, ó Pai, o nosso coração, os nossos pensamentos, em meio a esses dias corridos, ó Pai. Que possamos desfrutar mais da Tua presença, ó Pai. Desfrutar mais da graça que é o Teu Espírito Santo para nós, ó Pai. Em nós, ó Deus, cada um no seu quarto, na sua casa, na sua particularidade, ó Pai, no seu momento, o Senhor ali está, presente, cuidando, ó Deus, derramando os seus bálsamos, ó Pai. É isso que eu peço, ó Deus, através desses louvores, que o Senhor tenha recebido, sim, como aroma suave, mas em retorno a nós, ó Deus, pedimos que o Senhor continue conosco, com o Teu Espírito Santo, nos guiando, ó Pai, nos dando força, ó Pai, nos dando sabedoria e entendimento, e graça e misericórdia, porque sem elas nós não podemos viver, ó Deus. Obrigado, Pai, pela Tua soberania sobre as nossas vidas, ó Pai, pela Sua grandeza em nós e por nós, ó Deus. Toda honra e glória a Ti. Glória a Deus, amém. Aleluia. Graça e paz, amados, que bênção podemos louvar e adorar ao Senhor e entender que Ele sabe, Ele pode, e eu só tenho que descansar. Aleluia! Que Deus poderoso é esse, que Deus maravilhoso. Toda honra, toda adoração, todo louvor e glória sejam dadas a Ele eternamente. Amados, eu peço que vocês agora, aonde vocês estiverem, possam abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 8, versos de 40 até 48. São 8 versos que nós vamos falar sobre que destino tem a sua fé. Qual é o destino que você dá para a sua fé? E é sobre esse tema, fé com destino certo, que nós vamos, nesta manhã, falar para os irmãos, e espero que vocês compreendam como deve ser o exercício da fé, principalmente em dias tão conturbados como esses, como o Edgarzinho acabou de ministrar no louvor. Amados, antes de lermos, então, a passagem que vai basear o nosso estudo nessa manhã, Lucas 8, 40 em diante, até 48, eu quero que você curve a sua cabeça onde você está, para que realmente possamos elevar o nosso pensamento a Deus agora e pedir que Ele fale conosco. Eu não sei aonde esta mensagem estará sendo vista e ouvida, mas eu preciso que o Espírito Santo fale comigo e fale com você nesta manhã. Vamos orar. Pai, eu sei que o Senhor já recebeu o louvor e adoração dos teus filhos, e nesta manhã, Senhor, nós gostaríamos que o Senhor, Pai, pudesse ministrar em nosso coração. Deus, se nós fizermos durante essa semana algo que não te agradou, Pai, em nome de Jesus, entristeceu o teu coração, seja por atitudes, por pensamentos, gestos, palavras, Pai, e que o Senhor se entristeceu conosco, Pai, em nome de Jesus, passa o teu sangue sobre nós e venha nos limpar agora, de alto a baixo, para que nós possamos, ó Deus, estar preparados, para que nosso coração esteja em condições de entender aquilo que o Senhor tem para conosco nesta manhã, através da Tua palavra, através da ministração da Tua palavra. Deus, que o Teu Espírito Santo tenha total controle sobre esse tempo em que estaremos debruçados sobre a Tua palavra para estudá-la, Deus, e que os detalhes que o Senhor tem passado para nós, eu possa me lembrar de todos eles. Pai, atinja o coração do meu irmão, da minha irmã, de todos quantos estão ouvindo nesta hora esta mensagem. E eu te agradeço, Pai, por limpar-nos e nos tornarmos limpos diante de Ti nesta hora. Em nome de Jesus, fala comigo,
fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Eu gostaria então de estar lendo o texto que será texto básico para o nosso estudo nesta manhã. Lucas 8:40, e diz assim a palavra do Senhor: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões os apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás de Jesus, ele tocou na orla das vestes, e logo se estancou a hemorragia. Aleluia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu virtude, que de mim saiu poder. Aleluia. Vendo a mulher que não podia se calar ou ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia. Querido, quando eu olho para esse texto e o contexto de tudo que nós vimos, algumas coincidências no texto, filha de Jairo tinha 12 anos, essa mulher sofria já há 12 anos, portanto, nós vemos aqui algumas situações bastante explícitas no texto, principalmente Jairo, que era o chefe da sinagoga, e que reconhecia em Jesus o poder de Deus, do Espírito Santo que nele estava, e que podia resolver um problema que era impossível dos médicos resolverem. Tanto é que no trânsito de que Jairo está indo para a sua residência, em outros textos de Mateus, nós vemos aqueles amigos de Jairo vindo de socorro: não importune mais o mestre, por quê? Tua filha já morreu. E Jesus vira para Jairo e simplesmente diz para ele: Jairo, não temas, crê somente. E aí pôde motivar a fé de Jairo, porque não era qualquer pessoa que estava dizendo, não era um discípulo que estava dizendo, ou um grande religioso, não, era o próprio mestre, que ele confiara e que ele foi ter um encontro com ele, sabendo que podia ele resolver todas as coisas. E Jairo confia e continua a caminhada. No meio desta caminhada, antes de chegar na casa de Jairo, há essa situação desta mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia. E é baseado nesta mulher que nós vamos meditar sobre que destino pode ter a nossa fé. Fé com a direção certa, com o caminhar certo. Jesus é o destino certo da nossa fé. Isso você pode ter a convicção e a certeza. Não existe outro caminho, não existe outro objetivo, não existe outro alvo no qual nós possamos olhar para desenvolver a nossa fé, a não ser em Jesus. Ele é o supremo, Ele é o completo, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que morreu, ressuscitou, vive e reina para todo sempre. Aleluia.
Precisamos colocar nossa confiança exclusivamente, somente em Jesus, e tão somente nele. Não podemos dividir esta fé com outros, ou com outras situações, ou objetos, ou pessoas. A nossa fé precisa ter uma direção certa. A minha fé, a tua fé, tem que estar com uma direção permanente, firme. Olha o que Jairo fez. Ele simplesmente, quando os amigos falaram, Jairo, não importune mais o mestre, a tua filha já morreu, já sucumbiu. Simplesmente, imagina um pai agora, amando a sua filha, e tendo levado uma caminhada para estar junto com Jesus, prostrando-se diante do Senhor, suplicando, diz o texto que lemos, suplicando a ele, mestre, o senhor precisa ir na minha casa, a minha filha está sucumbindo, minha filha está para morrer, não tem solução humana, não existe médico para resolver, e ele simplesmente ouve dos seus amigos, Jairo, acabou, está tudo resolvido, não importune mais a Jesus, não importune mais a um mestre, tua filha já morreu. Imagine você sendo pai e recebendo uma notícia dessa dos amigos que você deixou na sua casa. Mas Jairo tinha uma direção, Jesus. E quando ele olha para Jesus, ei Jairo, não temas, crê somente. Essa direção certa simplesmente fez com que Jairo não considerasse aquela situação, ou não considerasse a notícia terrível que ele recebeu, e confiou na palavra daquele que a minha fé e a tua fé tem que estar direcionada, Jesus. E aí ele segue adiante. Quantos destinos esta mulher agora, que tinha essa hemorragia, poderia tomar? E que muitas pessoas, no paralelo hoje, tomariam. Quantos destinos aquela mulher poderia ter dado para a sua fé? Nós vemos ali no texto, o primeiro destino que ela poderia ter tomado, seria ter colocado a sua confiança nas pessoas. Confiança na força humana, confiança numa pessoa que poderia resolver aquela situação. Ela já tinha feito esta confiança e não deu certo. Diz o texto que ela foi procurar médicos. Todas as reservas financeiras que ela tinha, ela simplesmente investiu buscando a cura daquela hemorragia. E aquela hemorragia trazia um desconforto total para aquela mulher. Ela estava praticamente à parte da sociedade hebraica. Ela não poderia se manifestar, ela era considerada impura. Aonde ela sentasse era contaminado aquele lugar onde ela sentasse, não tinha outra forma dentro da religião judaica, ela era impura. Não podia compactuar, aquilo incomodava ela tanto fisicamente como espiritualmente, como dentro da fé que ela teria que desenvolver para com Deus. E ela confiou em algumas forças humanas, mas não foi isso que nós vemos no texto. Vamos analisar os personagens que tinham neste momento aqui, nessa multidão. Os personagens fixos dentro da história do versículo 43 em diante, quando o texto começa a dizer assim, certa mulher, etc. Nós vemos aí o primeiro personagem, Jesus, os discípulos e as demais pessoas. Diz o texto que era uma multidão. Ela não podia encostar em uma outra pessoa. Ela não poderia contaminar uma outra pessoa. Era um risco muito grande, dentro do contexto judaico, ela dizer que tinha esse problema e encostar em uma pessoa. Ao invés de tocar nas vestes de Jesus, aquela mulher poderia ter tocado nas vestes de qualquer outra pessoa ali. Se ela tivesse observado um destino que ela poderia tomar. Poderia. Ela poderia ter depositado a sua confiança
em qualquer uma das outras pessoas que estavam ali do lado. Me ajuda. Você sabe como que eu posso resolver? Tenho ido aos médicos, tal, mas ela não fez isso. Qualquer outra pessoa, ela poderia estar solicitando para ajudá-la, mas ela não fez. Além disso, entre aquelas pessoas havia gente má, gente que podia prejudicá-la, até mesmo feri-la, se ela estivesse entrando no meio daquela multidão e dizendo, dá licença, eu estou com uma hemorragia. Imagina, dentro do contexto da religião judaica, poderia ser apedrejada, ela poderia ser, então, ela poderia estar ali no gênero, e ela não sabia qual era a índole daquelas pessoas, e a religiosidade demasiada de algumas delas ali. Nós temos um texto em Jeremias 17:5, que nos leva à obediência, e uma orientação que o Senhor dá usando Jeremias. O profeta Jeremias está lá em 17:5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, é um alerta que Deus dá para o seu povo, para que não confie no homem, não confie no braço do homem, não confie na força do homem, não confie na palavra do homem. E buscando neste desafio, na força desse homem, na palavra desse homem, o alento para resolver o seu problema. Aquela mulher não fez isso naquela situação. Muitas pessoas confiam na força humana. Às vezes você passa por um problema, tenta achar que aquela pessoa, ou aquele homem possa resolver o seu problema, e muitas vezes, antes de você se dirigir a Deus, antes de você buscar a orientação na palavra, você coloca toda a sua esperança para que aquele homem, aquela pessoa, possa resolver o problema que você está passando. Muitas pessoas confiam demasiadamente nos médicos para poder resolver o seu problema, e os médicos são, sim, um canal de bênção que Deus pode usar e está usando ao longo de todo o tempo para curar pessoas. Existe uma metodologia dentro do poder curador do Senhor tremendo. Os métodos são os mais diversos. E um dos métodos mais utilizados por Deus é o quê? A medicina, as suas especialidades, todas as suas especialidades, o estudo do corpo humano para tentar ver quais são as variantes das enfermidades, as especializações dos médicos. Em cima das especializações dos médicos também existe o quê? O desenvolver laboratorial de todos os medicamentos, através das ervas, etc., que são fontes de sabedoria, discernimento que Deus dá, conhecimento que Deus dá para o homem, para poder aliviar uma dor de cabeça. Deus não precisa agir milagrosamente para curar uma dor de cabeça. Basta você tomar um analgésico. E quantos dele tem por aí? Tilenol, Coristina D, e aí vai. Doril, não é? Ou seja, tudo isso nasceu do quê? Do que o homem fez? Não, foi capacitação de Deus. Então Deus resolve o teu problema usando a medicina. Só que ela tem limite. Deus dá um limite, daqui ela não passa. É o que aconteceu com esse médico que tratou essa mulher, sabe lá quantos anos, ao ponto dela dizimar tudo que ela tinha. Fato é que até hoje Deus utiliza essa ferramenta, utilizou essa ferramenta na vida de Paulo, 20 anos de ministério. 20 anos que Paulo começou então a fazer as suas viagens missionárias. E ele tinha um problema, no qual ele orou 3 vezes ao Senhor. E Deus simplesmente disse e voltou para ele: Paulo, a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. E aí, Senhor, como que eu vou pregar? Como é que eu vou fazer? 20 anos de ministério. Calma que eu vou colocar um médico especialista que vai ficar com você 24 horas por 7 dias na semana, e colocas então o doutor Lucas, servo de Deus, para ficar full time, o tempo inteiro, acompanhando quem? Paulo. E quando possivelmente aquilo que incomodava ele fisicamente no seu corpo, ele estava ali, quando ele estava, Lucas estava ali para amenizar a situação e o impacto das reações daquilo que Paulo sofria. Não vamos entrar aqui na situação teológica do que ele tinha, mas fato é que Deus providenciou uma UTI móvel.
Você sabe quanto custa uma UTI 24 horas por dia, um médico especializado para cuidar de você? 20 anos, não foi 20 horas ou 20 dias. Isso é o quê? Cuidado de Deus. A metodologia de Deus, como também tem uma série de outras situações que Deus milagrosamente curou. Nós vamos citar algumas delas aqui. Amados, fato é que ninguém pode fazer com que a sua fé tenha destino errado. É bom termos pessoas com quem podemos contar, claro que é. Mas somente Jesus pode realmente nos curar, nos salvar, nos orientar, nos livrar do problema e da situação difícil. Não coloque a sua fé em homens ou mulheres, por mais maravilhosos que eles sejam. Confie única, exclusivamente em Jesus, aquele que sabe tudo sobre você, aquele que formou você, aquele que designou que você viesse a esse mundo, preparou a família na qual você vive, preparou os pais no qual você tem, e preparou toda uma estrutura. Ele conhece detalhes da minha vida, conhece detalhes da sua vida, então Ele pode resolver qualquer problema que houve de distorção nessa caminhada. Aleluia! Aleluia! Nunca sustente a sua fé em homens, nunca. Jesus é o destino certo da nossa fé. O segundo destino que aquela mulher poderia ter tomado, seria ter colocado a sua confiança nos discípulos. O primeiro destino que ela poderia ter tomado e não tomou, foi confiar em homens. O segundo, confiar nos destinos. Ela poderia dizer assim: bem, esses homens estão andando com o mestre, esses homens sabem detalhes do mestre, esses homens estão fazendo a obra junto com o mestre, quem sabe eles podem resolver o meu problema. Eles têm conhecimento, eles estão vivendo todos os dias, é 24 horas que eles estão passando com o mestre. Possivelmente o mestre deve ter passado para eles alguma capacitação para que eles possam resolver o meu problema. Eu não preciso importunar o mestre, eu vou falar com os discípulos. Não. Ao invés dela ter tocado em Jesus, aquela mulher poderia ter tocado nas vestes de Pedro, de Natanael, de Filipe, de Judas, mas ela não fez, ela não depositou essa confiança nos discípulos. Eles andavam com Jesus, sim, tinha visto muitas coisas acontecer, muitas curas Jesus realizar, milagres estupendos que eles jamais poderiam imaginar acontecer, e andava com Jesus, mas ela não chamou os discípulos, ela não pôs a sua confiança nos discípulos, pois ela sabia, de alguma forma, que nenhum dos discípulos individualmente, nem todos eles juntos, poderia curá-la daquilo que ela sofria. Ela só tinha uma direção certa: só Jesus pode fazer isso por mim. Aleluia! Só Jesus poderia fazer isso por mim. Certa oportunidade, lá no livro de Atos também, capítulo 14, 15, e os discípulos simplesmente foram ovacionados naquela situação, e aí eles, não façam isso, nós não temos, não é de nós nenhum mérito daquilo que nós estamos fazendo, somente somos homens, tal como vocês são. Ou seja, os discípulos mesmo, eles tinham convicção de que, embora eles andassem com o Senhor, embora eles tivessem um ministério específico junto com Jesus, eles se posicionavam nos seus lugares e sabiam que o poder, a autoridade que o Senhor tinha dado a eles, vinha do Senhor, e sem o Senhor nada poderia fazer. Nós temos boas pessoas hoje que estão aí fazendo a obra do Senhor, boas igrejas, bons ministérios, pastores verdadeiros, pessoas que realmente têm o coração na obra, algumas com dons específicos e etc., para poder curar os enfermos. A multiforme sabedoria do Espírito Santo na administração da igreja, na era da igreja agora, faz com que existam pessoas assim. Pastores, líderes, mestres. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, não coloque sua fé em homens
Não coloque a sua fé em pessoas que você acha, ou em instituições, igrejas, seja apóstolo, seja profeta, seja lá o quem for. Não deposite a sua fé no homem. Não deposite a sua fé naquilo que ele fala que vai acontecer. Porque se ele fala que vai acontecer e Deus não quer, não acontece. Você pode se frustrar. E não é uma pessoa que está em evidência dentro de uma denominação, ou realmente tem um ministério que está em evidência, que vai resolver o teu problema. Não. Ele pode ser o canal, mas ele mesmo não pode realizar nada por ele mesmo. A única coisa que ele pode fazer é interceder, e pela vontade soberana de Deus, as coisas podem ser resolvidas de acordo com a sua necessidade. Não coloque a sua fé em homens, nem igrejas, nem instituição, seja ele. Confia somente no Senhor Jesus. Não ponha a sua fé em líderes religiosos ou instituições. O texto nos ensina o que essa mulher fez. Ela, em Jesus, ela destinou certo a sua fé. Glória a Deus, queridos. Ora, essa mulher poderia ter tomado esses dois caminhos, e não tomou. Confiança em homens e confiança em líderes, nos discípulos. Mas ela tomou o destino na sua posição correta. O terceiro destino que ela poderia ter tomado e tomou, foi o quê? Aquela mulher colocou a sua confiança somente em Jesus. Aleluia! Aí é o clímax. Fé exclusiva. Somente quem? Em Jesus. Uma fé direcionada no alvo certo, que é aquele que fez todas as coisas, foi aquele que saiu da sua glória, se fez homem, despojou de toda a sua glória, se despiu por completo de toda a autoridade que lá ele tinha, veio, se fez carne, se fez homem, viveu conosco, sofreu tudo que nós poderíamos ter sofrido, fez o seu ministério, andou pelo poder do Espírito Santo nesse ministério, se entregou deliberadamente, foi à cruz, morte de cruz. Ninguém prendeu Jesus, ele se entregou, morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou e nos deu a vitória do quê? Da vida eterna. Aleluia! A vitória segura, garantida. Este é que eu tenho que ter o quê? A minha fé nele, exclusiva. Ela mirou a sua fé e acertou em cheio. Aleluia! Jesus, confiança exclusiva que ele pode dar. E resolveu o problema daquela mulher. Eu quero simplesmente falar com você. Que direção você está dando para a sua fé? Que direção? Jesus pode todas as coisas. Não existe no vocabulário do Senhor impossível. Não existe. Não existe uma frase que ele pode fazer. Não posso. Pode, ele pode todas as coisas. A única coisa que Deus não pode e não vai fazer é pecar. Isso jamais. Jesus tem todos os quesitos e sabe como dirigir e coordenar cada situação. Os médicos não podem dar a palavra final, porque ele tem o seu limite pré-determinado, seja qual for a especialidade dele. Nenhum médico tem poder de ressuscitar. Jesus tem. Aleluia. Poucos cânceres são administrados pela medicina e eles são eliminados. Uma boa parte dos tumores cancerígenos, os médicos não têm a solução. Tem o sistema paliativo, que simplesmente procrastina aquela situação, mas quando o câncer começa a ter a sua metástase, eles não podem fazer nada. Mas a metástase para o Senhor não é nada. O Covid para o Senhor, nada. As enfermidades incuráveis, nada. Não é nada para Ele.
A solução de um problema na justiça, para ele não tem problema. Se você está buscando o seu direito, e o seu direito é justo, ele vai agir ao teu favor. Mas se você está na justiça, com uma usurpação de um direito que você não tem, esquece, meu irmão. Isso não vai acontecer, porque Deus não age na injustiça. Aleluia. Ele vai resolver o teu problema, seja ele qual for. Se Ele colocou você diante de uma mulher para instituir um lar, corretamente diante dEle, na presença dEle, e Ele te colocando como um sacerdote, não se preocupe, Ele te colocou como sacerdote no teu lar, Ele vai dar todas as condições para você exercer esse sacerdócio, nada vai te faltar. Mas você tem que colocar a direção certa, não é confiar em pessoas, não é confiar em situações, não é confiar em líderes, que muitas vezes não vai resolver teu problema, mas ele vai poder resolver teu problema. Se ele vê que você tem fé para tocar nas vestes pela fé dele. Aleluia. Ah, esse Jesus. Amados, estão catalogados no Novo Testamento 35 milagres. Estão catalogados lá, que Jesus fez. Eu vou relatar rapidamente todos eles. O primeiro deles, qual foi? Bodas de Caná da Galileia. O que ele fez lá em Bodas de Caná da Galileia? Transformou em água em vinho. Curou o filho de um funcionário público. Está lá em João 4. Curou um paralítico no poço de Betesda. Curou o cego de nascença, que até teve uma confusão. Olha, Senhor, ele já é adulto. Que meu filho era, os pais foram chamados, olha, meu filho era cego de nascença, isso eu sei. Mas agora pergunta para ele, quem o curou? Alimentou 500 pessoas na primeira pesca. Houve 2 pescas maravilhosas. Maravilhosas. Aliás, multiplicação dos peixes, né? E houve 2 pescas também. Mas alimentou primeiro quantas? 5.000 pessoas. Se multiplicar por 3, são 15.000 pessoas. Todos foram alimentados, tremendos. E sobrou depois quantos cestos? 12. Está lá em João capítulo 6, versículo 5. Pegou altas ondas sem prancha e sem se molhar. E ainda chamou Pedro para andar nelas. Depois da multiplicação dos pães, alimentando a população. Tremenda multidão, 15.000 pessoas. Capítulo 11 lá de João, ressuscitou um amigo que ele amava. O único texto na Bíblia que a gente viu que Jesus chora, que foi o quê? A ressurreição de Lázaro, da morte. Ele ressuscitou Lázaro. Pescou 153 grandes peixes, sem se molhar. Simplesmente mandou, lança aí. Vocês estão o quê? Os discípulos, naquele período de Epifania, estavam pescando no mar da Galileia. Jesus falou, pode lançar a rede. Pescaram 153 grandes peixes. Ele mandou fazer isso. Lá da praia, pode jogar. A gente estava numa distância rasa. Expulsou um homem endemoniado. Ou dominado por demônios, totalmente endemoniado. Curou a sogra de Pedro. Pescou peixes que encheram 2 barcos, lembra? Pedro, me empresta a tua empresa aí. Pedro estava lá, não pescou nada durante a noite, me empresta a tua empresa aí. De repente ele usou, foi na popa, falou com a multidão. A sonoplastia de Jesus é tremenda, porque de manhã o vento está do mar para a terra. Ele não precisou ficar gritando, simplesmente a voz dele pairava tudo, e foi um momento maravilhoso. Depois que terminou de falar com a população, falou, Pedro, beleza? Pescaram a noite toda, né? Pegaram nada, é? Então, beleza. Pode jogar a rede, não precisa mais para lá, não. E depois os peixes começaram a vir. Ainda chamaram o outro barco que estava com o Tiago e João. E depois, vem aqui só. E os 2 barcos quase foram a pique. Isso aí é o quê? Milagre do Senhor. Tremendo. Curou o leproso. Ele curou o paralítico descido pelo telhado. Lembra? Dos amigos que desceram pelo telhado. E ali Jesus o curou pela fé dos amigos. Curou o homem de mão mirrada. A mão dele ficou boa, lá em Lucas 6. Curou o empregado do oficial romano, o centurião.
Nunca vi tamanha fé. Não precisa ir lá, Senhor. Não precisa ir na minha casa. Dá a ordem que eu sei que meu servo será curado. E Jesus olhou para aquele centurião que comandava 100 homens romanos. Rapaz. E ele ouviu ainda: Senhor, presta atenção. Eu dou ordem aos meus subordinados, aos meus comandados, e eles me obedecem. Se o Senhor der a ordem, o meu servo será curado. Não era nem da família, era servo dele que servia a ele na casa. E Jesus volta: nunca vi tamanha fé, nem em Israel. Lembra dessa passagem? Aleluia. Ressuscitou o filho da viúva que estava em cortejo. Era aquele que sustentava ela, o marido já tinha falecido, ele vai lá e ressuscita aquele jovem. Acalmou uma tempestade depois da multiplicação dos pães, é aquela que nós fizemos. Curou o homem dominado por uma legião de demônios, que os discípulos não puderam expulsá-lo. Simplesmente, olha, algumas castas só podem ser expelidas através de jejum e oração. Lembra desse texto? Curou a filha de Jairo, que é o texto que nós estamos vendo. Curou a mulher de hemorragia, que nós estamos aqui estudando no texto. Curou um menino endemoniado de ataque epilético. Ele expulsou um demônio de mudez, a pessoa não conseguia falar. E a palavra começou a verbalizar, está lá em Lucas 11. Curou a moça torta, 18 anos que ela não vivia, totalmente incômoda com aquilo. E Jesus curou. Curou o homem com as pernas e braços inchados. Jesus também curou. Curou os 10 leprosos e só um veio para agradecer. Lembra disso? Curou um mendigo cego. Previu a negação de Pedro e falou com muita evidência, porque era um momento muito próximo do ensino ali do Getsemane, e Pedro com todo aquilo, e ele falou: hoje ainda você vai negar antes que cante o galo 3 vezes. Sarou a orelha cortada do empregado, do sumo sacerdote, que foi lá prender Jesus no Getsemane, a orelha de Malco, colocou no lugar. Curou 2 cegos. Lembra? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembra disso? Não importune mais o mestre. E depois Jesus manda chamar aqueles homens e o cura. Tirou uma moeda da boca do peixe, porque mandou Pedro pescar, porque tinha que ofertar no templo, e falar: Pedro, o peixe que você pegar, traz aqui, pague para mim, para você. Milagres. Curou a filha endemoniada da mulher cananeia. Alimentou 4.000 pessoas na segunda multiplicação de pães. Esse povo aqui está 3 dias comigo aqui, então como que vai fazer? Senhor, não temos dinheiro suficiente para poder mandar. Falou: não, o que vocês têm aí? Nós temos 7 pães. Mas que mais? 7 pães o quê? Aí alguns peixinhos. Traga já aqui para mim. Jesus multiplicou, alimentou o quê? 12.000 pessoas, de novo. E ainda sobrou 7 cestos. Na primeira multiplicação sobrou 12. Na segunda sobrou quanto? 7. Ele sempre faz tudo acontecer com abundância. Secou a figueira infrutífera quando ele tinha fome. Olhou para aquela figueira que estava demonstrando ter fruto. Quando ele se aproximou não tinha nada. Ele simplesmente secou. Curou o surdo mudo também da sua surdez e daquele problema que ele tinha no falar. Curou o outro cego e aí vai. 35, pelo menos eu cataloguei aqui. Jesus também pode fazer o 36 na sua vida. Aleluia. O 37, o 38, ele pode falar e continua fazendo. Basta você direcionar a tua fé no destino certo. Quem? Jesus. É só Ele que faz. Todos esses 35 momentos maravilhosos de milagres que nós observamos aqui no Novo Testamento, catalogados no Novo Testamento, todos eles foram patrocinados por Jesus. Ele continua patrocinando, Ele continua direcionando, Ele continua fazendo milagres. Olha quantas pessoas no mundo foram curadas e foram simplesmente pegas por esse Covid-19. Quantos milhões foram contaminados? Quantos milhões foram curados? Quem curou? Jesus. Aleluia. Desenvolvendo todo tipo de situação da medicina e medicamentos para isso acontecer. Salmo 44, bem-aventurado, que põe no Senhor a sua confiança. Salmo 44,
Bem-aventurado. Meu irmão, você está confiando no Senhor? Você é mais do que feliz. Se você colocar a tua fé, sustentar a tua fé, somente direcionar para Jesus e confiar plenamente nele, simplesmente você será bem-aventurado. Será mais do que feliz. Muitas pessoas deixam de ser abençoadas. Por quê? Porque dão um destino errado para a sua fé. Completamente errado. Ao invés de confiar somente em Jesus, e eu estou batendo nessa tecla, para que você memorize tudo isso que o Espírito Santo está falando, só Jesus. Ao invés de confiar somente em Jesus, deposita a sua confiança em qualquer ser, em qualquer líder, em qualquer situação, ou qualquer instituição. Desviam a sua fé em metodologias. E Jesus não tem a metodologia. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele tem poder para executar qualquer coisa. É impossível Ele não agir na minha vida e na sua vida, sabendo Ele, vendo Ele, que você está confiando plenamente nele, que você está descansando nele, pegando toda a tua ansiedade, pegando todo o teu problema e depositando na mão dele. Aleluia. É impossível ele não agir ao teu favor. É bom, podemos contar com pessoas, e Deus pode usar pessoas para nos ajudar, para atingir o seu objetivo. Pessoas que se importam conosco, pessoas que intercedem por nós, é bom contar. É bom também podermos ter uma boa igreja, um bom líder, um bom pastor, um pastor carinhoso, um pastor que intercede por você. É muito bom. Não estou falando que isso não é bom. É bom, porque Deus preparou esses líderes para que você pudesse ter o quê? Uma orientação bíblica, um discernimento bíblico, a orientação bíblica e poder extrair da palavra através do Espírito Santo aquilo que você precisa. É muito bom ter. Mas para que possamos ser curados e termos nossos problemas resolvidos, aí não, aí tem um limite. E só tem um que pode resolver. Quem? Quem? Jesus. Aleluia. E eu encerro aqui. Temos que confiar exclusivamente nele e mais ninguém. Amém, amados? Espero que você tenha acompanhado tudo que o Espírito Santo falou com você nesta manhã. E eu espero que você possa ter colhido isto. E que essa palavra possa estar alimentando a sua fé. Ninguém, além de Jesus, vai resolver a tua situação, seja ela qual for. Glória a Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar nessa hora. Deus, nós estamos diante de Ti. A Tua palavra foi ministrada de uma forma clara, objetiva e direta. Não permita, Senhor, que nenhum de nós e nenhum dos Teus filhos que estão vendo este vídeo, essa meditação, possa colocar a sua fé plena em homens. Que nenhum deles, ó Deus, possa confiar plenamente na situação de líderes religiosos, seja qual eles forem, para resolver absolutamente o seu problema. Porque nenhum homem na face da terra seja líder direcionado por Ti, e seja, Senhor, pessoas nessa terra que o Senhor permitiu que elas viessem, pode se sobrepor a Ti, ao Teu poder, ao Deus onisciente que sabe de todas as coisas, ao Deus onipresente que está em todos os lugares, e ao Deus onipotente que tem poder para resolver todas as coisas. Ninguém pode se sobrepor a Ti, Senhor. Então que o Teu Espírito faça prosperar, que o Teu Espírito possa crescer, e que essa meditação da Tua palavra possa estar clara na mente, no coração, frutificando, dando frutos e alimentando a fé do Teu filho, da Tua filha, para que realmente ele possa ser liberto, para que os seus problemas possam ser resolvidos, para que a Tua cura possa vir, em nome de Jesus. Faça isso, Deus, faça isso, porque o Teu nome será glorificado.
Aleluia. Deus, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus, siga com você, meu irmão, siga com você, minha irmã, siga com toda a sua família, hoje e até a volta do Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. E se eu tivesse com a igreja cheia, eu ia dizer o seguinte: e todo o povo de Deus diz: amém. E todo o povo de Deus diz: amém. Aleluia. Tenha um domingo maravilhoso, um final de semana pleno e uma semana abençoada. Que esta semana que inicia-se hoje possa ser abençoada na sua vida e tudo possa estar no controle da mão daquele no qual você pode direcionar a sua fé. Glória a Deus. Que destino tem que ter a sua fé? Jesus. Deus abençoe. Fique com Ele e até o próximo culto, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.